Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. E aí, galera? Vamos começando o Agro e Prosa, o seu podcast que fala do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e tenho um programa de rádio com entrevistas diárias. Algumas delas estão aqui no Agro e Prosa. São convidados fantásticos, com muito conteúdo e de bastante qualidade. Sem mais conversas, vamos então ao Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje aqui no Morada no Campo é Laércio Maia Geraldini. Ele é engenheiro agrônomo, doutor em fitopatologia, professor do Instituto Federal Goiano. E o tema da nossa entrevista será manejo de fitonematóides. Olá, Laércio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Divino Ronaldo, tudo jóia? Tudo, é um prazer receber você aqui no programa para falar de um assunto tão atual, um assunto de tamanha importância, né? É isso mesmo, um problema que precisamos se atentar. Bacana. Vamos começar falando o que são os nematóides? Bom, vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, de estar aqui discutindo, passando essas informações. São muito relevantes, eu acho, para que o agricultor tenha noção desses desafios e ter em mãos ferramentas que possam ajudar ele nesse manejo. Bom, e falando sobre nematóides, a gente pode, de forma bem simplificada, resumir a caracterização de vermes, Então, eles são alguns vermes que, assim como nós, os seres humanos, temos vermes, as plantas também são atacadas por vermes, e nesse caso são fitonematóides, e que causam danos, atacando a planta e o seu sistema radicular ou parte aérea. Todas as espécies de nematóides atacam as plantas? Não, Divino. A gente pode dividir, então. A gente tem alguns nematóides de vida livre, outros nematóides que acabam sendo nematófagos, Então são nematóides que se alimentam de nematóides, e existem nematóides que atacam plantas e são denominados fitonematóides. Então tem um universo muito grande. Então é bem vasto. Perfeito. Todos eles parasitam somente as raízes das plantas ou também a parte aérea? Então, Divino, tem uma diversidade bem interessante quando a gente vai pensar onde o nematóide pode atacar. Então, quando a primeira coisa que se fala nematóide, você vai lembrar, olha, está atacando a raiz. Assim, a gente pode listar várias espécies aqui que podem fazer isso. Mas também a gente não pode esquecer que alguns nematóides também conseguem parasitar e afetar a parte aérea. É um caso bem típico, a Felencoides, é um nematóide bem problemático em algumas regiões do Mato Grosso, e esse nematóide vem avançando em áreas daqui da região, e que vale a pena ficar em alerta, pensando que nós precisamos ver esses nematóides tanto no solo, lá na raiz, mas também pensar que eles podem estar na parte aérea. São menores, são de menor ocorrência, mas existem sim, viu? Precisamos ficar de olho. Laércio, qual que é a importância desses fitonematóides aqui na nossa região? Olha, a importância, eu posso dizer que ela é grande, já tem vários anos que eu estou aqui na região e a gente vem percebendo um aumento gradativo desse problema, desses nematóides na região. Então eu posso dizer que hoje é um dos principais problemas que o agricultor tem, e justamente vários fatores podem influenciar, isso a gente pode até discutir daqui a pouco, mas resumidamente é um grande problema e vem aumentando consideravelmente nos anos, tá? Então é algo que o agricultor deve fazer atenção, e às vezes ele começa a perceber, viu, Divino, diminuição de produtividade, algumas manchas, algum voo de pica-pau, assim que a gente chama voo de pica-pau, que seria a soja ou a cultura bem
com altura bem diversificada. São algumas características que chamam a atenção para que pode estar acontecendo no nematóide, e o agricultor às vezes nem faz noção disso, ou até faz e já leva a amostra para a gente no laboratório, a gente faz diagnóstico. Então a gente tem um universo grande e o dano dele é considerável, viu? Laércio, o que tem ocasionado esse aumento dos fitonematóides aqui na nossa região? O aumento, ele vem de diversos fatores, viu? Mas alguns deles que a gente pode elencar, a gente pode dizer com relação, por exemplo, à adoção do sistema soja-milho. Ele do ponto de vista financeiro, econômico, né? Ele é muito importante, é extremamente viável, né? Para a nossa região é muito importante economicamente, mas que tem que fazer uma certa atenção, porque nematóides como pratilencos, né? Que é um dos mais problemáticos da nossa região, ele é um fitonematóide que parasita tanto a soja como o milho. E aí a sucessão de culturas nesse ciclo soja-milho, acaba intensificando os problemas. Então a gente vem conduzindo alguns trabalhos de pesquisa para manejo dessas doenças, desses fitonematóides, e a gente vem percebendo que a ausência de um método, a ausência de uma ferramenta para controle de vida faz com que aumente muito o problema. Então é preciso manejar, é preciso adotar algum tipo de ferramenta, porque senão o problema só vai aumentando. E o que é pior, depois que o problema está instalado, você não resolve de uma safra para outra. Você vai levar algum tempo para que isso resolva. Por quê? Demorou algum tempo para chegar nessa situação difícil e, obviamente, precisa-se de um bom tempo para sair dessa situação. Quais que são essas principais ferramentas de controle? Olha, ferramentas, a gente tem hoje no mercado várias possibilidades. Você pode pensar até mesmo se a gente for recuperar o que sempre foi dito lá nas disciplinas, lá na agronomia, em outros termos, você sempre vai lembrar rotação de cultura, utilização de crotalária, são algumas das ferramentas. Mas também podemos citar aqui controle químico, que também tem algumas soluções interessantes, e mais atualmente podemos falar até da questão de controle biológico, que também vem sendo uma ferramenta extremamente utilizada, viu, Divino? Laércio, a rotação de cultura aqui na nossa região, ela se dá muito em função de soja e milho. Uhum. Isso não acaba fazendo com que o problema se instale de vez de alguma forma? Exatamente. Você entrou num ponto bem importante desse nosso problema com nematóides, é justamente esse ciclo, né, dessa sucessão soja-milho, ela realmente é preocupante. Não estou dizendo aqui que a gente tem que parar de fazer esse sistema. Ele é um sistema economicamente ainda viável, mas se não houver adoção de manejo para evitar aumento dessas populações, vai chegar um ponto que esse sistema vai se tornar inviável, ou seja, sucessão soja-milho pode ser que daqui a pouco não seja possível devido à grande população de fitonematóides. Então, o que eu posso dizer é, vamos pensar em adotar alguma ferramenta para retardar o problema ou resolver ele na sua área antes que perca o controle. E qual que seria a melhor solução nesse caso? Olha, não existe uma solução pronta, viu, Divino? Não existe receita de bolo, não? Não existe. E para qualquer coisa a gente sabe que é difícil ter uma receita que vá funcionar para qualquer situação. Uma situação eu posso te dizer, depois que plantou, não tem nada mais o que fazer. Isso eu posso te dizer que às vezes acontece do agricultor chamar a gente para ir lá na área, ver o que pode fazer, né? E aí a gente chega lá na área e vê aquela situação de uma soja, assim, talvez com um crescimento reduzido, comprometido em produtividade, e aí às vezes ele pergunta, e aí, professor, o que eu posso fazer aqui? Nesse momento, né, já depois do plantio, não tem mais nada o que fazer. O que dá para fazer é colher o que o nematóide deixar, né? Uhum. Se ele deixar colher alguma coisa ali, mas antes do plantio é que a gente sempre vai adotar alguma ferramenta, tá?
E aí vai depender muito de qual é a população que está lá, qual nematóide está lá, né, qual espécie. E aí a gente tem uma diversidade muito boa para tentar resolver o problema. Hoje eu acho que é bem mais tranquilo resolver problemas de fitonematóides do que há 4, 5 anos atrás, em que a gente não tinha tantas ferramentas assim. Hoje é possível, mas é o que eu falei, não é uma receita de bolo que eu posso passar aqui para vocês. Obviamente existem algumas indicações básicas, né? Em situações extremas, uma utilização de uma crotalária num desses cultivos geralmente é muito benéfico, né? E aí isso traz benefícios. Rotação é bom, mas qual é o nematóide que nós estamos falando? Pratilencos, por exemplo, ele parasita tanto a soja como o milho, então não existe uma rotação se você está adotando isso para pratilencos. Agora, se eu estou falando do nematóide dos cistos, né, que é o Heterodera, aí sim, quando eu adoto o plantio do milho, ele não é hospedeiro, ele não parasita o milho. Então, aí eu consigo quebrar uma parte desse ciclo. Então, veja que é complexo, mas o que eu posso te dizer é manejar o nematóide não é algo tão difícil. Precisa realmente entender que o problema existe, quantificar ali, ter uma noção do tamanho desse problema e aí começar a adotar essas ferramentas, viu, Divino? Agro e Prosa. Laércio, eu acho que uma das coisas que mais mexe com o produtor é o prejuízo que o nematóide traz para o Brasil. O prejuízo chega à casa dos bilhões, né? É isso mesmo, Divino. As estimativas são assustadoras e às vezes alguns chegam a duvidar se é isso mesmo. Mas você pode ter certeza que esses números eles estão corretos, sim. São estimativas de vários pesquisadores, de várias empresas, que mostram realmente que isso atinge a casa dos bilhões de forma muito fácil. Se a gente for para um talhão, né, uma área aí de 50, 100 hectares, é fácil você perceber que 10 a 30, 40% dessa área pode estar afetada, por exemplo, com pratilencos, que é um nematóide da região mesmo, então do Cerrado, é um nematóide que já estava aqui, só que ele foi mais... o problema foi mais aguçado em função desse sistema de plantio, ele acaba propiciando condições benéficas para o nematóide crescer. Mas enfim, a gente vê que tem áreas aí com 10, 20, 30% de ocorrência e todas essas áreas vão ser afetadas aí com redução de produtividade de pelo menos na casa aí de 10 até 30%. Então, fácil você faz uma conta e chega aí na casa dos bilhões. Tá? É realmente muito preocupante. Você acha que para essa safra agora, a ocorrência de nematóides, ela vai ser alta, trazendo grandes prejuízos? Olha, eu costumo, nas minhas apresentações, nas aulas e nos eventos que eu participo, eu sempre costumo falar da importância da chuva nesse processo, tá? A gente sempre está relacionado... A agricultura vive em função disso, a gente precisa de água, a gente precisa dessas condições, e o nematóide não é diferente, ele também precisa disso. E geralmente quando as chuvas são muito antecipadas, começa a chover até antes do plantio, né? Vamos pôr aí chuvas, geralmente pode acontecer chuvas em setembro, final de setembro. Esses anos geralmente acostumam ser mais problemáticos com nematóides. E o problema maior se agrava quando ocorre alguns estresses hídricos, estresse hídrico, com algum veranico, alguma coisa desse tipo. Aí sim os sintomas, né, ficam muito mais evidentes. Mas uma coisa que eu sempre falo fique de olho no tempo. Quando as chuvas vêm mais cedo, geralmente os problemas com cisto, por exemplo, eles são mais aguçados. Agora, quando a chuva vem mais tardia,
aí esse tempo de resposta do nematóide ele é menor e os danos podem ser menores, tá? Eles vão existir, mas podem ser menores. E se houver falta de chuva, aí sim, né, lá no meio da safra, aí sim o problema é drástico. Bom, partindo desse pressuposto, nós podemos então chegar à conclusão que esse ano pode ser menos problemático, porque as chuvas até agora, elas demoraram um pouco mais, elas estão um tanto irregulares até agora, ou seja, pode ser que nós tenhamos menos problemas? Pode ser que tenhamos menos problemas, desde que não haja nenhum veranico nesse período aí, tá? Mas acaba sendo um pouco, o que eu posso dizer é que tem que tomar cuidado com essa interpretação, só pelo fato do seguinte, é que você não vai perceber os sintomas tão drasticamente. E as plantas não vão ser afetadas tão drasticamente, mas não quer dizer que ele não esteja multiplicando e se proliferando naquela área, tá? Então, quer dizer, o problema vai estar lá, você só não vai perceber tão facilmente, certo? Certo. Mas como é que o produtor faz, então, para saber se ele está tendo um problema ou não com nematóides? O processo de identificação dessas reboleiras, os nematóides então acontecem, né, nesses ambientes de reboleiras, ou quando o problema já está muito grave, nem reboleira tem mais, é uma área já bem afetada, e aí a gente vê clorose, né, as folhas um pouco mais amarelecidas em reboleiras, você vê, a gente chama voo de pica-pau, né, quer dizer que a soja fica assim, alto, baixo, alto, baixo. Isso é bem característico. Mas para concluir mesmo, basta pegar uma amostragem, né? Coleta uma amostra de solo com raiz, leva num laboratório, aqui em Rio Verde a gente tem vários, o IF Goiano também recebe a amostra, nós recebemos também essas amostras, e fazemos a diagnose de forma bem rápida. Então acho que o encaminhamento melhor identificou algumas reboleiras, vai lá, coleta uma amostra, leva, vê o que é Pratylenchus? É heteródera? É meloidógeno? É afelencoides? Ótimo, define o que é, qual é o problema, e aí a gente, daí em diante, consegue estabelecer uma estratégia de manejo para tentar ou conviver com ele, ou tentar reduzir bastante essa população. Conviver por quê? Porque eu estou falando, por exemplo, de Pratylenchus, que é um nematóide que já existia no cerrado, ele já existe, ele é do cerrado. Então não é um nematóide que você vai eliminar na sua área. Mas pode ser um nematóide que você vai ter uma população mais baixa e que ele não vai afetar tanto a sua planta. Então, segue aí algumas dicas. Ou seja, podemos dizer então que o olho do dono é que aumenta a produtividade da soja. Exatamente, funciona para isso e para várias outras coisas, né, Divino? Não é só na pecuária não, né? Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Professor, quais são os principais danos causados pelos nematóides? Olha, se a gente caracterizar de forma bem simplificada, o maior dano que você vai observar inicialmente é na raiz. Então, por exemplo, o Pratylenchus, a gente costuma falar que ele é um nematóide migrador. O que eu quero dizer? Ele vai caminhando pela raiz enquanto vai se alimentando. E quando ele vai caminhando e se alimentando pela raiz, a raiz que ele passou, a raiz morre, ela seca, ela escurece, né? Até aí uma das diagnoses que a gente pode até usar quando ao tirar as raízes lá do solo, você começa a perceber raízes mais escuras, secas, né? E a gente pode identificar um dos sintomas muito fortes nesse cenário. E além disso, os danos revertem na parte aérea, que vão ter porte reduzido, alguns até com clorose, amarelecimento, e mais drástico de todos é a redução da produtividade, que é muito evidente. Você vê fácil reduções de 10%, 40%, 50% na produtividade, viu? Quando você falou assim, o produtor colhe aquilo que sobrar, se o nematóide deixar, chega a ser assustador ouvir uma afirmação dessa. Manejar o nematóide é um negócio dificultoso, complicado?
Olha, eu posso dizer que não. E eu tenho certeza que o professor Leonardo, que é nosso parceiro aqui, faz parte da equipe, é um nematologista também junto conosco aqui. A professora Edinalva também faz parte da equipe. Eu tenho certeza que eles vão concordar comigo que manejar não é um processo difícil. Basta saber o tamanho do seu problema, né, entender o problema e aí adotar ferramentas adequadas para aquela condição. Como a gente acabou de falar agora há pouco, não existe uma receita pronta, uma receita de bolo pronto para resolver. Mas eu posso dizer, não é difícil. E aquela questão que eu falei de colher o que o nematóide deixar, é isso mesmo, viu? É assustador, mas é isso mesmo. A gente chegou a visitar áreas em que a produtividade era antigamente de 50 sacas e o pessoal não colheu nem 30 direito. Então veja o dano disso, né? É loucura, é loucura. Hoje existem muitas, mas muitas cultivares de soja no mercado. E existem cultivares existentes. Existem muitas cultivares resistentes aos nematóides no mercado? Olha, tem sim. Hoje tem uma diversidade muito boa. E aí a gente vai falar, alguns podem, né, de forma mais direta, falar das raças, né, e de qual nematóide nós estamos falando. Por exemplo, se nós estamos falando de Heteroder, a gente tem algumas ferramentas com uso genético, né, vamos falar assim, ferramentas genéticas. Se a gente está falando de meloidose também, tem boas ferramentas genéticas. Mas é uma questão seguinte, Divino. As variedades, a genética, ela é muito importante, precisa entrar no manejo, mas ela sozinha não vai resolver o seu problema. O agricultor tem que entender o seguinte: olha, beleza, esse ano eu vou usar uma variedade resistente para que eu aguente produzir aqui, consiga uma produtividade e pagar minhas contas, mas junto com essa variedade é importante adotar outra ferramenta, porque só a genética não te tira do buraco, certo? Entendi. E aí entra a questão do controle químico? Ele é eficiente no controle do nematóide? Exato. Entra o controle químico, entra o controle biológico, entra até a questão de, por exemplo, crotalária, que é um coringa bem interessante aí para esses sistemas. Mas controle químico hoje, temos sim algumas ferramentas bem interessantes. Da perspectiva biológica, né, utilização de fungos, bactérias que trabalham, né, parasitando ou inibindo o crescimento desses micro-organismos, é bem utilizado. Então eu posso dizer hoje que até o controle biológico tem sido uma ferramenta mais utilizada por os agricultores aqui dessa região. O químico também é uma ferramenta, mas ele entra em momentos mais específicos. E dá para trabalhar o químico e o biológico junto? Dá sim, mas tem que fazer algumas ressalvas, tá? Alguns produtos biológicos, por exemplo, não resistem a alguns produtos químicos. Então a gente até fez em 2016, 2017, a gente fez um trabalho de compatibilidade de químico e biológico. Um trabalho até que uns agricultores, uns associados, pediu aqui para nós executarmos, a gente fez. E o que a gente detectou alguns químicos são compatíveis e dá para você manejar junto com o biológico. Já algumas outras soluções químicas são muito agressivas e acabam danificando o biológico. Então, nessa situação, não valeria a pena usar os dois. Em outras situações, quando é compatível, aí você pode entrar com as duas ferramentas. Eu mesmo já fiz um manejo numa área em que nós entramos com um químico e biológico, e o resultado foi, assim, muito bom. Agora tem que tomar cuidado. Alguns químicos são compatíveis, outros não. Lembrando que o biológico você trabalha com seres vivos, né? Exatamente, você foi preciso aí, Divino. Exatamente isso. São micro-organismos vivos e precisam chegar vivos lá no solo e estarem vivos lá para poder agir. Você falou das crotalárias. Qual que é o papel que elas desempenham? Olha, a crotalária ela é um coringa bem interessante, né? Liberando substâncias que acabam inibindo o crescimento do nematóide, reduzindo, né, o fator de reprodução baixíssimo, e além disso liberando substâncias bem interessantes para esse manejo. De forma geral, então, a gente pode, não só a crotalária, mas a própria
o pessoal às vezes condena muito a braquiária, viu, Divino? Eu queria fazer aqui uma ressalva de que não condenem a braquiária. A braquiária tem sido uma ferramenta interessante. Por que o pessoal às vezes condena? Porque eles falam assim, olha, mas a braquiária multiplica pratilencos, né? Tá, ela multiplica, mas, Divino, o fator de multiplicação de uma braquiária, ela vai estar aí em torno entre 2, no máximo 3. O fator de reprodução de uma soja chega a 9. Milho chega a 8, 9, 10. Quer dizer, ele multiplica 10 vezes mais no solo do que estava lá no início. A braquiária, então, ela não é o inimigo do processo. Na verdade, ela é benéfica. Porque ela traz matéria orgânica, aumenta o volume de matéria orgânica, aumenta a diversidade de micro-organismos no solo. Então, ela não é o inimigo do processo. Ela vem para ajudar, viu? Eu acho que a braquiária, sabe o que está acontecendo com ela? Eu acho que é a mesma coisa que aconteceu com o ovo. De inimigo virou mocinho. É verdade. Isso é verdade. Teve uma época que comer ovo era o fim do mundo, né? Você ia morrer de colesterol alto. Agora não. É a comida do momento, né? Mas vamos falar um pouquinho do tipo de solo. O tipo de solo, ele interfere na proliferação dos nematóides? Por exemplo, um solo arenoso, um solo argiloso, ou areno argiloso, isso interfere de alguma forma? Sim, por alguns motivos, né? E um deles, até a própria sensibilidade a estresse hídrico, né? O solo arenoso, por exemplo, ele é extremamente... É o solo mais difícil de lidar com fitonematóides. Por quê? Olha, tem alguns motivos. A baixa capacidade de retenção, né, de água deixa as raízes numa situação mais fragilizada, a planta numa situação mais fragilizada em qualquer momento de estresse. Né? E o fator de reprodução, quando você coloca em solos mais arenosos, acaba sendo maior. E os solos argilosos geralmente tendem a ter as plantas serem menos afetadas pelos fitonematóides. Não que ele não ataque, mas é que a planta consegue resistir um pouco mais, tá? Mas solo arenoso, fiquem alerta, pode ser problema, principalmente para pratilencos. Em meio a tanta tecnologia digital, tem alguma que pode ser útil para os agricultores? Bem lembrado, Divino. Tem várias soluções digitais que vêm buscando informações, né? Colocando essas informações à disposição para o agricultor. E algumas delas a gente até tem aqui algumas pessoas da equipe que trabalham, por exemplo, com imagens aéreas, de drones, imagens de satélite. E isso diz muito para a gente. Por quê? Porque com essas imagens você consegue identificar onde é que está o seu problema, certo? Então, nós acabamos de falar aqui de reboleiras. Então, por exemplo, se você consegue uma imagem de satélite e dali extrair informações para detectar onde está o seu problema, daqui a pouco você pode começar a fazer um manejo mais localizado, tá? Ou mesmo tomar uma decisão se aquele talhão chegou num ponto que precisa adotar uma rotação ou não. Por exemplo, você chega ali com uma imagem de satélite e identifica que 40%, 50% da área já está afetada pelo fitonematóide. Bom, ok, acende o alerta vermelho e vamos adotar medidas mais drásticas. Se não, ele chega ali naquela área, um outro cenário a área está 5% afetada, são pequenas reboleiras, então daria para fazer algo mais localizado, sabe? Então, existem boas ferramentas, e eu acho que vale a pena o agricultor observar isso também, tá? Bacana. Pode reduzir os custos dele. Agora, você tem 15 segundos para me responder. Essas imagens de satélites, elas já são de fácil acesso para os agricultores? São bem mais fáceis, são bem de fácil acesso. Agora, algumas empresas oferecem esse serviço, né? Procurem os seus representantes, podem ser que eles tenham ferramentas para isso. Mas trabalhe com pessoas sérias que têm experiência, certo? Esse é o segredo. Laércio, eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem, né? Bacana. Excelente, que bom. Muito obrigado pela sua participação, foi um prazer, uma honra ter você aqui conosco. Essa foi a primeira vez, com certeza, de várias outras que nós teremos. Muito obrigado, viu?
Excelente. Eu que agradeço a você. Quero deixar claro aqui que eu não perco o programa seu. Quando eu tenho a oportunidade de estar aqui, ou no carro ou em casa, sempre gosto de ouvir para me atualizar de algumas informações. Então, muito bom. Parabéns pelo programa e parabéns aí à Morada do Sol. Ok? Então, muito obrigado. A honra agora foi dupla, viu? Muito obrigado. Obrigado. E aqui eu quero agradecer e deixar aqui também à disposição, né? Nós somos aqui uma equipe de vários pesquisadores. Temos o professor Leonardo, que é nematologista, a professora Edinalva, o professor Taves, entomologista. Tem várias pessoas aqui bem interessantes que podem aí ajudar vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode ligar para a gente está à disposição aí para responder o que for necessário, certinho? Muito bem, muito obrigado. Gente, o meu entrevistado de hoje aqui no Morada no Campo foi o Alaércio Maia Geraldini, engenheiro agrônomo, doutor em fitopatologia, professor do Instituto Federal Goiano, deu uma aula sobre o manejo de fitonematóides. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.